O Senhor me levou em espírito. O Senhor tirou o espírito do meu corpo e me levou em uma igreja que eu não sei, eu nunca fui nessa igreja. Eu apenas já tinha ouvido falar e já tinha visto vídeos dessa igreja no YouTube. Porém, nunca fui. E o Senhor me levou em espírito nesta igreja. E quando eu cheguei lá, eu vi o pastor dessa igreja e esse pastor chamava as pessoas à frente, diante do altar. E ele levantava uma oração e estendia as suas mãos assim para o povo que estavam ali na frente. E quando ele fazia uma oração, as pessoas caíam endemoniadas, caíam endemoniadas no chão. Eu via demônios na vida da pessoa, na vida das pessoas. Porém, esse pastor falava: irmãos, não se preocupe, porque isso é o poder de Deus. Isso é o poder de Deus. Porém, o Senhor me mostrava que não era poder de Deus, era demônios que estavam atuando na vida daquelas pessoas. E eu não vou falar o nome porque o Senhor não me permitiu, mas é um pastor conhecido no YouTube. E esse pastor falava isso, dizia que era poder de Deus, mas o Senhor me mostrava que era demônios na vida daquelas pessoas. E havia um anjo comigo, o mesmo anjo que visitou a nossa igreja, que fazia anotações, ele foi comigo também nesta igreja. E esse anjo falava para mim: é o espírito do engano que tem usado este homem. E eu via as pessoas no chão, mulheres, homens no chão, e esse pastor falava que chegava diante de uma mulher ali e começava a entrevistar. E o demônio que havia na vida daquela mulher ali, o espírito do engano, começava a atuar, fingindo que era um arrebatamento. E o pastor começava a perguntar a essa mulher: o que é que você está vendo? E ela dizia: eu estou vendo demônios. Mas era mentira, os demônios estavam na vida daquela mulher. O demônio do engano estava usando aquela mulher e também enganando esse pastor. E eu me recordo também que esse pastor fazia uma oração para Deus curar uma pessoa. E ele dizia: Deus está te curando. Mas quando ele dizia isso, o anjo que estava comigo falava: é mentira dele. O Senhor não está curando essa mulher. O Senhor não está curando esta mulher. Não é o Senhor que tem usado esse homem, porque esse homem é exaltado, ele cobiça, ele é mentiroso. E esse anjo falava isso a respeito desse pastor. E depois que ele falava isso, as pessoas que estavam ali na frente, eu via claramente quando essas pessoas começavam a dar ofertas para esse pastor. E era tantas ofertas que esse pastor ganhava, tantas que tinha uma hora que o braço dele estava assim aberto com tanto dinheiro que ele ganhava. E esse pastor, com essas ofertas, ia para dentro do escritório. E ele tinha um papel assim, eu via um papel em cima da mesa. E ele escrevia meta para o mês de agosto. E quando ele escrevia isso, ele colocava embaixo R$ 4.000. E ele escrevia isso, que era a meta dele para o mês de agosto, era ganhar R$ 4.000. E o Senhor falava para mim que não estava se agradando das obras desse pastor. E depois que o Senhor falava isso, o anjo que estava comigo dizia
que aquelas pessoas estavam sendo enganadas dentro daquela igreja. O espírito do engano estava usando esse pastor. O espírito do engano está usando esse pastor. E eu ouvi a voz de Deus e Deus dizia para mim: filha, eu estou permitindo que você veja isso. E eu estou te dando discernimento a partir de hoje. Eu irei permitir que você veja quando os demônios estiverem atuando no meio da minha igreja. Você irá ver quando o demônio do engano estiver atuando no meio do meu povo. E quando eu ouvi a voz de Deus falando isso claramente para mim, eu vi quando esse pastor, ele ia para de trás da cortina, uma cortina que estava em cima do altar daquela igreja. Ele ia para de trás daquela cortina e eu via a esposa deste homem e ele começava a xingar a esposa dele. Ninguém via porque era por trás da cortina, mas o Senhor me mostrava que ele xingava a esposa dele. E meus irmãos, eu peço desculpa, mas eu irei falar o que ele dizia, algumas coisas que ele falava, que eu me recordo. Ele chamava sua esposa de burra, ele chamava sua esposa de desgraçada. E ele chamava também de outras coisas, mas eu não irei relatar. E depois que o Senhor me mostrava isso, o que ele estava xingando com a esposa, eu ouvi a voz de Deus e Deus dizia para mim: é uma capa. É uma capa. E Deus repetia isso para mim, que esse pastor é uma capa. E o espírito do engano está usando ele, porque tem brecha aberta na vida desse pastor. E depois que Deus falava, eu ouvia a voz do Senhor falando isso. Ele saía de trás do altar e ele ia, começava a pregar para a igreja novamente. E eu me recordo que ele pedia conserto do povo. Ele pedia para o povo deixar o pecado. Mas o Senhor dizia para mim: esse homem é obstinado, ele é duro de coração, ele não aceita ouvir conselhos, ele não aceita ouvir repreensão. Porém, ele estava pregando ali uma coisa que ele não vivia. Ele cobrava conserto do povo, mas ele mesmo estava precisando se consertar com Deus. E depois que o Senhor me mostrava isso a respeito desse pastor, esse pastor é conhecido na internet, no YouTube.